Na verdade, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa ligada à arte. Fui aprender quando era adolescente violão, participei de grupo de teatro. Eu lembro que um amigo do meu pai comprou uma câmera Super 8, naquela época era alta tecnologia, e a gente fazia filmes e chegamos até a concorrer com esses filminhos, mas nada disso foi uma grande paixão. Quando eu encontrei a mágica, aí deu um estalo, foi uma coisa meio que instantânea, paixão à primeira vista. Eu lembro que um tio meu um dia chegou em casa e fez a caneta volátil na sala de casa, um camarada que eu conhecia, que estava sempre com ele, que não tinha nenhum poder especial. Eu falei, como esse cara conseguiu fazer isso, aprender? E quando eu soube que eu podia aprender a fazer aquilo, foi impressionante, foi uma alegria tão grande saber que eu podia, de repente, conseguir fazer. E eu acho que todo mundo que está no nosso universo, né, de mágica, e quando tem essa sensação que você consegue encantar as pessoas com aqueles efeitos que você realiza, é muito gratificante, é uma emoção muito legal. Talvez seja isso, eu tenho essa sorte de ter encontrado a mágica e ela me permitir também agregar outras coisas que eu gosto muito. Por exemplo, o humor. Então a mágica tem essa mágica de poder ser misturada, você fazer essa alquimia, usar mágica com humor, usar mágica com poesia, usar mágica com habilidade, usar mágica para criança, para adulto, para corporativo, para teatro. Então, essa versatilidade toda. Por isso a mágica continua apaixonante. Junto comigo tinha uma geração de gente que estava começando, alguns um pouquinho antes, outros depois, mas uma galera que tinha essa mesma vontade de explorar essas possibilidades todas que a mágica oferecia. A gente tinha pouco recurso para encontrar justamente mágica, técnicas, livros, quer dizer, você não tinha internet. Eu comecei realmente no início dos anos 80, na verdade 82, 83, por aí, e então os recursos eram escassos, os mágicos que já eram conceituados, que já tinham seus espetáculos, já tinham o seu repertório, não abriam isso com muita facilidade, o que até tornava a coisa mais misteriosa. Essa dificuldade, ela era estimulante. Então você conseguia um pequeno número. Um grande amigo até hoje, que é o Hélio, que foi o primeiro cara que tinha um videocassete, a gente ia na casa dele, ficava de madrugada assistindo aquelas fitas que tinha que decodificar para poder passar no sistema que ele tinha na casa dele, enfim, e tentar imaginar como aqueles mágicos faziam aquilo tudo. E daí por diante, quer dizer, encontrar mercado, porque você tinha, naquela época, o mercado de festas infantis, como existe até hoje, que era o primeiro mercado, mais fácil, mais próximo para conseguir algum tipo de trabalho, e uma série de outras coisas que a gente estava tentando desbravar e fazer, quer dizer, fazer mágica em barzinho, fazer mágica em nightclub, em boate, fazer mágica em clubes, e depois começa a aparecer o mercado corporativo, enfim. E a sorte de estar com um grupo, um time de gente, quer dizer, dali tinha Vic Fabrini, tinha o Elinho, tinha o Issal, tinha o Anthony. Então é todo um movimento que realmente eu tive a sorte de acompanhar, aprender muito e desfrutar com essa onda toda. Eu queria viver de mágica. Foi meu primeiro objetivo. Eu nunca tive esses sonhos muito distantes de falar, não, quero ser o maior mágico do mundo, enfim, uma estrela internacional. Nunca tive esse sonho distante. Mas falei, pô, peraí, será que eu consigo viver disso? Já pensou que sensacional que seria eu conseguir ser artista profissional, viver dessa alegria, dessa paixão, dessa arte, né? Então, meu primeiro objetivo era esse, tentar fazer isso, né? Então, fui vendo como fazer, e eu acho que a melhor maneira, como tudo na vida, é você ver as pessoas que deram certo, os exemplos de sucesso, tentar ver o que você pode pegar em cada um deles e perseguir aquilo. E, felizmente, eu tive sucesso nessa primeira empreitada, nesse primeiro sonho. Bom, referências. Primeiro, referência em casa aqui, né? Eu comecei aqui em Campinas, então tenho que falar do Décio Queiroz, que é quem abriu a loja Barão das Mágicas aqui em Campinas. É um pioneiro, né? Ele, aliás, usava bastante esse termo na divulgação da loja dele. E além de ter aprendido os números todos com ele, aprendi uma série de coisas que depois você vai absorvendo. A capacidade que ele tinha de convencimento, a capacidade comercial, de acreditar no projeto dele, na ideia dele, de te convencer a abraçar essa ideia e entrar na onda dele. Então, um cara especial. Pascoal Mirati, presidente da Associação dos Mágicos de São Paulo, que também
como mágico infantil, um dos melhores que eu assisti, um cara com uma pegada de humor muito interessante, então aprendi bastante. O Oscar Zancopé, que é outro cara sensacional, que eu, quando o vi como artista, para mim foi uma coisa impressionante, eu sempre comento isso com ele, a elegância, a maneira de tratar o público, a linguagem, a maneira de utilizar as mágicas, então aquilo foi uma mudança interessante, e assim por diante, uma série de outros marcos. Vic Fabrini, que era apesar de ser contemporâneos e começaram um pouquinho antes que eu, mas eles já trabalhavam profissionalmente com mágica e tinham uma sacada interessante de fazer uma coisa original, então uma união de estilos e uma vontade muito grande de criar alguma coisa diferente, de encontrar um mercado que aceitasse aquele trabalho deles, então foi um aprendizado muito grande e são artistas com quem eu aprendo até hoje. Aí depois vem as outras referências internacionais, então eu tenho um cara que eu admiro até hoje, acho que a maioria dos mágicos admira, que é o Juan Tamariz, então mágico espanhol, né, o Tamariz, e que quando eu assisti pela primeira vez na Argentina, ao vivo, isso também nos anos 80, foi um choque terrível, porque é um espetáculo extremamente divertido, original, sensacional, e depois você assiste a conferência dele, e ele explica passo por passo, por que fez, como fez, e a razão de tudo aquilo que aconteceu. Aí você fala, meu Deus do céu, eu não sou ninguém, não sei nada do que eu imaginava que eu sabia, porque ele desconstrói tudo que você acreditava e que você acabou de assistir. Você fala, pô, o que eu ainda tenho pela frente para aprender e para fazer acontecer, para chegar um pouquinho perto do que esse cara era nos anos 80, e o pior, ele só veio melhorando de lá para cá, evoluindo, então a gente tentando correr atrás dele e aprender um pouquinho do que esse cara sabe fazer. Aí, claro, eu gosto muito de humor, tive a oportunidade de trabalhar com diversos outros humoristas, desde o Miele, que era um clássico, né, brasileiro do show business, né, aquele também no Homem Show, e depois passando por todos os outros grandes artistas que a gente admira assistindo na televisão ou vendo ao vivo em algum espetáculo. Depois convivi aqui com Beethoven, que era uma dupla de humoristas com quem eu trabalhei, montei espetáculo juntos. Então, você conviver com um artista talentoso de uma outra área é muito bacana, porque cria-se meio que um desafio de que você tem que fazer uma coisa bacana para que eles admirem o que você está realizando e você acaba tendo essa simbiose de aprender um pouquinho do que eles fazem também. Então eles faziam música com humor, eu fui também aprender a compor um pouquinho de música e tentar fazer mágica que se enquadrava com o que eles faziam. Então isso tudo é muito rico para mim, que sempre gostei muito de utilizar o humor, foi outro aprendizado bacana. Então você vai acrescentando esses aprendizados. Eu deixei algumas coisas, não é exatamente um arrependimento, mas tudo tem um tempo. E eu perdi o tempo de preparar um espetáculo para competir, para ganhar algum prêmio. Me arrependo de não ter feito isso. Investi pouco nisso. Tive algumas oportunidades em alguns congressos, preparei um pequeno número, uma ocasião num congresso que o Johnny realizou para participar, não consegui pegar a classificação, nenhum prêmio, mas eu poderia ter investido um pouquinho mais nisso. Me arrependo de não ter, porque, não essa coisa, não, sou premiado de ter a comenda do prêmio, enfim, mas porque aquele era o tempo, o meu time era aquele. Quando você está começando, você tem aquele gás, inclusive até porque a nossa turma toda, voltando, Vic Fabrini, Sal, Anthony, Célio, todos eles estavam competindo, estavam ganhando prêmios, estavam indo atrás, fomos para a Argentina em congressos, em São Paulo, em Campos do Jordão, enfim. E eu me limitei um pouquinho, me acomodei e não corri tanto atrás. Então, deixei de fazer isso. Bianco está me devendo essa. Aí, o mercado corporativo, ele aparece... Eu ainda fazia espetáculos infantis, aliás, o espetáculo infantil, além de ser uma escola, eu recomendo para todo mundo, você tem que fazer, você aprende um monte de coisa, o que fazer, o que não fazer. E é um laboratório sensacional, porque o meu desafio, trabalhando no mercado infantil, era o seguinte, falar, eu tenho que chamar a atenção dos adultos. Eu não gostava de fazer show para as crianças e deixar os adultos conversando. Falei, esses caras têm que assistir o meu show. E eu consegui incluí-los
colocando mais pitadas de humor, mais sacadas interessantes, coisas que as crianças não entendiam, mas que os adultos entendiam e ficava muito legal. Aí eu falei, opa, peraí, aqui tem um mercado bacana, eu consigo trabalhar também para os adultos, né? E já estava fazendo espetáculo para adulto também. Aí vem o mercado corporativo, interessante, era um mercado ainda meio cru, um monte de coisa para ser desbravada, as empresas achando aquilo sensacional. Então é a história, o cara certo no lugar certo, o timing, a preparação que você tem que ter. E mais do que qualquer coisa, quer dizer, entender exatamente o que aquele mercado está querendo de você, né? Então, por que levar um mágico numa festa de empresa? Por que levar um mágico numa premiação? Por que levar um mágico num evento que você tem que incentivar funcionários ou motivar ou vender algum tipo de produto? Qual que é o teu papel ali dentro? Então, a primeira sacada é isso, entender por que você está ali, né? Qual que é eles querem ver o artista, ou eles precisam que o produto apareça, ou eles querem que as pessoas ajam com mais segurança quando estão fazendo as atividades, ou vendam melhor aquele produto, se comuniquem entre elas lá dentro da empresa, enfim. Quando você consegue entender isso e ver que você pode ajudar a empresa, o teu valor lá dentro sobe muito. O que me incomoda demais é a falta de honestidade. A gente, por incrível que pareça, trabalhar com mágica, quando você fala isso para os leigos, né, a gente fala, pô, mas o mágico engana as pessoas, que negócio é esse de honestidade? Eu acho que você tem que ter honestidade com você, evidentemente, e com seus clientes. Eu entrei no mercado corporativo e me senti muito bem, eu gosto de fazer isso e sentia que as pessoas gostavam do resultado do trabalho. Então é uma relação honesta. Não fazer só porque fala, cara, é legal, dá grana, os caras te respeitam, então eu vou fazer isso. Quando na verdade o que você gosta de fazer é show de close-up, ou show para criança, ou trabalhar com humor, uma outra coisa. Então você não está sendo honesto, você está atrás só do dinheiro, só da recompensa financeira, ou algum tipo de status, né? Independente de qualidade, o cara é sensacional artista, mágico, incrível. Não, ele pode ser mediano, pode ser de médio para ruim, mas se ele tem honestidade, ele acha o nicho dele dentro do mercado. As pessoas percebem isso no artista. Mais do que talento, técnica, investimento, é a honestidade do cara em cena. Isso aí é essencial, a gente tem que ser honesto com a gente e honesto com o cliente. Eu acho que é um caminho importante de parar para pensar, e nem sempre é fácil ter essa humildade de fazer esse tipo de análise, mas é uma coisa que vai valer a pena, vai fazer muito bem para você, principalmente para quem está te assistindo. A mídia se abriu de uma maneira muito grande, né? Então a seleção é muito pior, vamos dizer, quer dizer, não há grande seleção para você botar um artista, e aí não estou falando só de mágica, né? Artista em geral na mídia, e a gente corre um risco de fato de você ver um mágico nem sempre preparado, nem sempre saindo bem numa apresentação na mídia. Isso aí de fato pode ocorrer. E isso é prejudicial para a mágica de certa forma, né? A imagem do mágico não aparecer bem lá, porque para as pessoas é um mágico, e ele acha que você é igual a todos os outros mágicos que estão no mercado, todos os mágicos brasileiros. Eu também tive essa sorte, enfim, ou essa sacada de que quando eu fui para a mídia eu estava pronto. Eu já era profissional há mais de 8 anos, quando apareci no Jô Soares, no programa de destaque a primeira vez. Então isso eu acho que foi um diferencial bacana. Sempre as pessoas falam isso e dá a impressão que o Jô foi uma sorte, uma oportunidade. Claro que foi. Foi uma sorte, primeiro porque o programa dele era muito visto, era 1996, uma época que o programa do cara era uma referência, a minha entrevista foi muito bem. Ele fazia entrevistas de 12 a 15 minutos, a minha durou 28, então estourou tempo e tudo mais. Então, claro que foi muito legal, mas eu dei a seguinte sorte, ou sacada, enfim, que eu estava pronto. Eu já fazia aquilo há muito tempo, eu levei os números que eram os mais fortes da minha apresentação, até eu me lembro muito disso, que o Anthony me ligou depois, que assistiu a entrevista, falou, Bianco, legal, sensacional, mas cara, você fez todos os números da sua rotina, e aí? Eu falei, e aí, ótimo, o pessoal adorou, e eu não errei nada, deu tudo certo. Eu não vou me arriscar num momento tão importante de fazer coisas que eu poderia ter algum tipo de problema, né? Desde que você tenha feito, como eu falei, com qualidade, com honestidade, e principalmente mostrar o que você é. É aquela história, eu fui lá apresentar números que eu de fato fazia, que eu sabia que iam funcionar, que eu sabia que aquilo tinha um resultado importante para quem estava assistindo. E felizmente, quer dizer, deu certo e funcionou.
para mim o humor é um desafio, assim como a mágica desafia o raciocínio lógico, o humor é desafiador porque você tirar um sorriso, uma risada, uma participação na plateia é um negócio complicado. Agora, o bacana é que o humor vem da inteligência. O humor depende exclusivamente da inteligência. Né? Então, e dizem que só dá risada quem entendeu a piada. Então, tem que ter essa inteligência também para entender. E para mim sempre foi um desafio. Você sabe, quando eu comecei a colocar aos pouquinhos humor na minha apresentação, um grande medo que você tem é das pessoas não darem risada. Pô, se os caras não rirem, vai ser terrível. E eu admiro muito até os humoristas, porque se o único recurso que você tem é aquele texto, e você senta e começa a falar para a plateia e aquilo não funciona, é apavorante. Aliás, os meus pesadelos, enfim, os meus sonhos aqui, eu confesso para vocês que é isso, você está no palco e as pessoas não gostarem, não rirem, enfim, você vai ficando constrangido, vai se sentindo mal. O que você vai fazer, né? Esse único recurso que você tem é aquele. Quer dizer, felizmente, como mágico, você tem o recurso da mágica, a mágica tem uma coisa visual, tem a participação das pessoas, enfim, você consegue, de alguma forma, preencher se a plateia não está entendendo exatamente aquele tipo de humor que você utiliza. Então, eu admiro muito os humoristas. Hoje a gente tem uma mudança também nessa coisa do estilo do humor, o stand-up comedy, que era praticamente americano, começa a chegar no Brasil com força. Eu confesso que quando começou esse movimento eu olhei com uma certa desconfiança e no fim a gente tem gente boa que faz isso aqui no Brasil. Eu, sempre que posso, vou assistir, já vi muito stand-up comedy, já trabalhei com esse pessoal e tem cara muito bom, que trabalha com seriedade. Alguns têm muito talento natural para fazer isso, outros trabalham com seriedade, desenvolvem textos, estudam, vão pesquisar o timing da piada, o tipo de público, enfim, é muito bacana, tem que admirar esse pessoal. Eles estão vindo com seriedade, estão trabalhando e a gente tem que procurar aprender com essa turma também. Eu tenho que escrever um livro. Estou trabalhando nesse projeto há algum tempo para contar uma série de histórias, até porque eu acho que a gente tem origens, né, e isso tudo é bacana a gente contar para as pessoas. O meu avô paterno era alfaiate, então tem uma história muito legal, porque ele era um cara muito talentoso, todo mundo da família conta isso, ele contava piada muito bem, ele tocava bandolim, aquelas músicas napolitanas engraçadas, todo mundo morria de rir, era um alfaiate extremamente talentoso e tal, e ele tinha uma sacada muito interessante, isso eu soube depois que ele faleceu, conversando com quem trabalhou com eles, alfaiates antigos, que contavam, falavam, seu avô tinha uma capacidade de costurar uma roupa e de fazer um ajuste sensacional, tanto que ele tinha um único molde de roupa. Todo mundo chegava na alfaiataria dele, era gordo, magro, baixo, alto, era um molde só, ele cortava a roupa. Agora, como é que você faz dar certo um molde só para todo mundo? Porque ele acertava no ajuste. E aí vem uma teoria que é a seguinte, quer dizer, todo ser humano é mais ou menos parecido, né? O que a gente faz como artista, que era o que meu avô fazia com a arte dele, é descobrir a característica de cada um, e a gente como artista faz isso com o público inteiro, descobre a característica daquelas pessoas e o que elas estão precisando naquele momento. Então você consegue com a tua arte oferecer exatamente a solução que os caras foram buscar. No caso do meu avô, era um terno que caísse bem, que fosse confortável, que deixava elegante, né? E ele pegava com aquele molde que servia para todo mundo, ele matava a pau e deixava o cliente satisfeito. E é mais ou menos isso que a gente faz com a arte da gente. A mágica, ela serve para todo mundo. A gente é que tem que descobrir o que aquela plateia está precisando naquele momento, ir lá e dar o teu show, fazer acontecer. Então, é mais ou menos essa história. E essa é uma das histórias que estão lá no livro que eu estou desenvolvendo, falando disso, né, de enganar as pessoas honestamente, que a gente faz todo dia. Nem todo dia você está afim de levantar e dar um show, mas é isso que as pessoas fazem todo dia, porque o público paga para ver o show, eles não querem saber dos problemas, eles querem ver o show, né? E a gente tem que estar com esse gás, com essa disposição, usar esse talento para fazer isso, né, quase que constantemente na nossa vida. Então, por isso eu chamo de enganar as pessoas honestamente. Então, usar essa honestidade que a gente tem para fazer as coisas bem feitas, dar certo, fazer sucesso e seguir a vida. Então, falta escrever esse livro, falta continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Evidentemente, depois de bastante tempo trabalhando com isso, vai chegando a idade, você vai ficando mais chato, mais exigente. Então, descobrir um caminho que te canse menos ou que enfim, né, te exija um pouco menos, esse talvez seja um grande problema. E me adaptar a isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, usar novas tecnologias, novas linguagens, procurar esses caminhos todos, que nem sempre é agradável, né?
Você se acostuma a fazer as coisas como eram antigamente e acha que, não, isso não precisa, não vai, mas a gente tem que aprender, né? Nem sempre é fácil, então o que falta para mim talvez seja isso, né? Estar mais aberto a essas novas oportunidades, fazer as coisas que eu tenho que fazer, botar meu livro em pé, meus projetos e continuar colecionando amigos aí, que aliás, se a mágica me deu uma coisa que eu sou muito orgulhoso e feliz, é isso, a quantidade de gente bacana, de amigos e de parceiros que eu tenho nessa área é sensacional, né? Então, são caras dos quais eu era fã e quando fico amigo, fico mais fã ainda. Isso é muito bacana, muito gratificante. Sabe que cada vez mais eu tenho pensado nisso, em botar um show meu, para montar um show para público, até por causa dessa coisa do desafio. Você fez uma pergunta muito bacana, o que ficou faltando, né? Então, lá atrás ficou faltando esse prêmio, que eu não fui atrás, não participei de um congresso para tentar ganhar um prêmio, um reconhecimento. E agora montei alguns espetáculos de teatro muito bacanas, e nisso fui bem sucedido até, dentro do que eu tinha me proposto, mas agora é um momento que eu fico pensando, será que eu não faria sucesso com um espetáculo meu? Seria um desafio interessante. E até porque dá muito medo de fazer, né? Quando você chega num certo nível, você se cobra muito. Você fala, pô, eu não posso falhar, não posso... Tem essa coisa complicada. Até aqui eu faço uma outra confissão, eu adoro ventriloquia, né? Adoro ventriloquia. Comprei boneco de ventriloquia, tentei fazer algumas vezes e tal, mas o início é tão ridículo que a sua autocrítica não permite que você faça, né? Então, você com aquele bonequinho falando daquela maneira tosca, e o começo tem que ser assim, você não vai começar já com uma grande estrela, mas você já está com autocrítica, fala, não, eu não posso apresentar isso aqui, então ficou lá, meu boneco está guardado, né? O Bianco Ventríloco, eu não sei se vai acontecer, infelizmente, mas é aquela coisa, eu tenho que fazer a coisa no tempo certo. Se eu tivesse começado a fazer ventriloquia, quando eu comecei a fazer mágica, que provavelmente eu devia ser muito ruim, fiz um monte de bobagem e tal, eu não estava ligando, porque eu sei que o senso crítico é muito mais simples e tal, mais acanhado, é mais fácil de realizar. Então tem esse lado que é complicado, mas botar um show meu, tomara, eu espero que sim, Eu sou de um tempo que se fazia congresso de mágica só para ensinar mágica. Se o cara não mostrasse um número, não ensinasse, principalmente se não tivesse para vender, não estava valendo, né? Então aquilo é uma coisa extremamente comercial, as coisas foram mudando bastante. Então ter esse tipo de canal, cara, a gente ficou aqui só falando de ideias, de mágica, de história, disso aqui, e que bacana saber que tem gente que se interessa e que tá ouvindo a gente do outro lado aí, né? E pode gostar ou não, enfim, mas a gente está ouvindo e está comentando. Tem muita história, muita coisa, muito acontecimento, muito assunto para falar, além dos óbvios truques materiais, lenços coloridos, bengalas, bolas, enfim, que é muito legal, a gente é apaixonado por isso tudo, mas tem toda uma outra parte que é muito bacana. Até voltando a falar aqui dos amigos e desse espaço que vocês têm, então é muito bacana porque é um bate-papo virtual, que às vezes a gente tem a oportunidade de reunir amigos dentro da mesma área e conversar. E aqui a gente pode fazer isso de uma maneira até mais ampla e interessante. Valeu. É isso? Bravo. Obrigado. Obrigado.